Oiê, tudo bom com vocês? Meu nome é Karine, eu faço vídeos compartilhando um pouquinho da minha experiência vendendo na Shopee e em outras plataformas também. E no vídeo de hoje, como vocês bem viram no título, nós vamos falar a respeito de um assunto muito sério e sim, o motivo pelo qual eu me ausentei, me afastei da internet por tanto tempo. Quando eu falo em me afastar, não necessariamente seria só do canal do YouTube, mas eu também me afastei das minhas redes sociais, pessoais e profissionais. Porém, quero deixar claro que ele não é um vídeo triste, não é um vídeo baixo astral, muito pelo contrário, é um vídeo que eu quero que seja visto e entendido por vocês como um vídeo de superação. Eu quero que sirva de ajuda para, de repente, você que está passando por algo parecido ou até mesmo igual, para que você saiba que assim como teve jeito para mim, teve solução para o meu caso, também vai ter solução para o seu. O que não pode é se entregar, desanimar, desistir de lutar, não buscar por ajuda. E é exatamente essa mensagem que eu desejo do fundo do meu coração passar para você que está passando por algo parecido ou conhece alguém que se encontra nessa situação. Bem, eu vou tentar explicar o mais resumidamente possível para o vídeo não ficar muito longo. Não sei dizer exatamente a vocês quando começaram os sintomas fisiológicos, né? Quando o meu corpo começou de fato a demonstrar sinais, quando eu comecei a estranhar, né, certas atitudes minhas. Isso eu não consigo mensurar aqui para vocês. O que eu posso dizer é que foram sinais que, de certa forma, eu não dei atenção, né? Talvez se eu tivesse dado a devida atenção e tivesse buscado por ajuda logo no início, muito provavelmente seria um tratamento mais fácil, mais rápido. Porém, eu achava que com os sintomas fisiológicos que eu estava sentindo, né, naquele momento, era algo que eu mesma, com o tempo, pudesse resolver, né? Que era uma fase passageira, que de repente era por algo que tinha acontecido momentaneamente. Eu achava que era só uma fase, enfim. Mas na realidade não era, né? Os primeiros sintomas que eu comecei a ter foi uma tristeza muito grande, sem motivo algum, tá? Tipo, sem nada ter acontecido para justificar aquela tristeza, né? Um choro contínuo, constante, do nada também, sem nada que pudesse justificar, né, aquele choro, aquela angústia que eu sentia. Chegou um determinado momento que eu comecei a me isolar, não queria mais socializar, né, digamos assim, eu comecei meio que a me afastar das pessoas. E isso começou a gerar estranheza nas pessoas, porque quem me conhece sabe que eu sempre fui muito para cima, eu sempre fui muito alegre, muito comunicativa, tanto que eu trabalho com vendas e amo a minha profissão. Então, o fato de eu começar a me afastar, né, não frequentando os lugares que eu gostava, não indo a reuniões, aniversários, almoços, em casas de família, de parentes, de amigos, as pessoas começaram, de certa forma, a me questionar o porquê daquilo. E foi de tanto ser questionada que eu acabei virando uma chavinha na minha mente, na minha cabeça e percebendo que de fato havia algo, né, diferente, havia algo estranho e esse algo não era positivo. Eu ainda tentei relutar bastante, isso eu tô falando assim de forma muito resumida com vocês, tá? Mas esse processo, desde que começaram a aparecer aí os sintomas fisiológicos, né, como aí a tristeza, como eu mencionei, o choro, a insegurança, o medo, né, até chegar
a síndrome do pânico, né? Veio a questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão da síndrome do pânico. E até eu conseguir entender que de fato era algo anormal e que eu sim precisaria de ajuda, levou mais de um ano. Por isso eu digo para vocês que eu estou falando de forma muito resumida para o vídeo ele não ficar muito longo, mas foi aí mais de um ano lutando comigo mesma, tentando, né, resolver uma situação que estava completamente fora do meu alcance. Eu não tinha forças para lutar contra aquilo, por mais que eu quisesse acreditar que sim, tá? Mas não tinha. Daí então eu comecei a conversar, né, mesmo tendo ali medo das críticas, dos julgamentos, que isso infelizmente acontece, mas com o tratamento, com a terapia, eu aprendi que a gente não deve se importar com críticas de terceiros, com julgamentos de terceiros, né? E daí eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre o assunto e fui aconselhada a buscar então ajuda, buscar um tratamento, e dessa forma antes da gente continuar, eu quero deixar claro que o fato de me afastar das redes sociais, aqui do canal do YouTube, não fez com que eu me afastasse também do meu trabalho em si, das minhas lojas. Quando eu me refiro a me afastar, seria não ter vontade de postar, não ter vontade de gravar vídeos, não ter vontade de interagir no Instagram, que de certa forma também, né, é um pouco do meu trabalho. Mas com as minhas lojas em si, eu nunca parei. Teve até um período que eu coloquei durante uns dias de férias, mas logo eu retomei, tá? Então eu realmente me afastei da internet em termos, né, em aspas, porque das lojas eu não me afastei, as minhas lojas continuaram normalmente, talvez não com tanta produtividade como antes, até porque um dos sintomas que eu tive foi a procrastinação. Eu comecei a procrastinar demais em coisas que para mim eram importantes, em coisas que para mim eram prazerosas, que eu gostava muito de fazer. Eu sempre gostei de cuidar das minhas coisas, eu sempre gostei de assumir, sabe, de frente o meu trabalho, não terceirizar, não que isso seja errado, mas eu sempre gostei de fato de assumir as funções relacionadas ali ao meu trabalho. Então eu comecei, de certa forma, a procrastinar, falando aí em linguajar bem popular, eu comecei a empurrar as coisas para frente, empurrar as coisas com a barriga, tá? Mas enfim, depois desse um ano e pouquinho, mais ou menos, 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu comecei a buscar por ajuda, né? Conheci a minha psicóloga, que é maravilhosa. Eu brinco com ela que eu falo que se eu pudesse eu colocaria ela dentro da minha bolsa, que toda vez que eu precisasse era só abrir a bolsa e chamar por ela. E me apeguei muito em Deus, Deus me fortaleceu durante todo esse processo, durante toda essa caminhada, nunca me desamparou, né? Não teve nenhum dia que eu não buscasse por ele, que eu não orasse, não pedisse forças, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que sozinha eu realmente não ia conseguir, que eu precisaria sim de ajuda. E isso não é vergonha, gente. Isso não é vergonha, muito pelo contrário. É um ato, um gesto de muita coragem, de força, você demonstrar em determinado momento a sua fraqueza em busca de ajuda para resolver um problema ao qual você está momentaneamente passando, não é vergonha, é coragem, tá? É um ato corajoso. Então comecei, né, nesse processo aí de terapia com a ajuda da minha psicóloga e ainda estou em tratamento. Comecei a me tratar no meado do ano passado, né, de 2023, e ainda estou em tratamento, porém com resultados extremamente positivos. Hoje eu já consigo retomar, né, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, já consigo assumir minhas funções novamente, já deixei a procrastinação de lado, a tristeza, a ansiedade quando bate. Existem algumas formas de você conseguir, né, controlar, porém após você entender de fato o que causa aquele sentimento qual você está sentindo. Então hoje o meu tratamento ele está avançado, digamos que quase finalizado, né? Começamos
com um pouco de dificuldade em entender, né, os motivos, o qual me levaram do nada, nunca é do nada, sempre tem, né, um porquê, sempre tem uma razão para aquilo acontecer, mas no início você não entende, e é por isso que essa ajuda é necessária, para que você conheça, para que você consiga identificar o motivo e daí então você comece a tratar de forma correta. Então hoje meu tratamento ele está completamente avançado, já retomei todas as minhas atividades, vocês me verão muito aqui no YouTube, né? Fiz um videozinho bem curtinho anteriormente dizendo que estava de volta, porém não expliquei, né, o real motivo do meu sumiço. Então vim aqui hoje gravar esse vídeo para vocês, para contar, né, de fato, meio mesmo que por alto, mas para vocês entenderem um pouquinho do porquê de eu ter sumido, de eu ter me ausentado da internet por tanto tempo. Porém, já estou aí retomando as minhas atividades, já retomei na realidade. Tenho muitas novidades nesse período de conhecimento da causa e solução do problema. Eu comecei a trabalhar em novos projetos também, então tem muita coisa boa que eu quero, com o tempo, vir aqui e compartilhar com vocês, né? Mas uma coisinha de cada vez. E no próximo vídeo eu já venho para poder começar a contar um pouquinho para vocês sobre as novidades. Mas eu quero que fique a mensagem: não desista, né? Não tenha medo de encarar de frente as suas fraquezas, não sinta vergonha de buscar por ajuda, de dar aí um grito, né, pedindo socorro. Mas tenha sim esse ato de coragem para que, assim como eu consegui superar essa fase difícil, não foi fácil, difícil mesmo, por mais de um ano, mas assim como eu consegui superar com a ajuda de Deus, com a ajuda das pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que me amam, que querem me ver feliz, que querem o meu bem, com a ajuda do tratamento, eu sei que vocês também vão conseguir. E principalmente, não julguem. Se vocês conhecem alguém que esteja passando pela mesma situação ou por algo parecido, não julguem. O que menos a gente precisa nesse momento de dificuldade, nesse momento de fragilidade, é alguém para julgar, é alguém para apontar o dedo, né? Isso só atrapalha, só piora e só faz com que a pessoa se afaste mais, se isole mais. Então, converse, né? Dê amor, dê carinho, leve ali uma palavra de ânimo, uma palavra de força, né? Incentive a pessoa a buscar por ajuda. Então esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, não é um vídeo triste, muito pelo contrário, é um vídeo de superação, porque é sim uma superação. Então espero muito que possa, de certa forma, ajudar, né, as pessoas, o qual esse vídeo irá alcançar, que irão assistir, que sirva realmente de ajuda e de inspiração para que outras pessoas busquem por ajuda e, assim como eu melhorei, possam também ter aí a sua melhora, o seu resultado positivo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Estamos aí retomando, estamos recomeçando, né? Então conto muito com a ajuda de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.